estudos que acabam nos revelando alguns fatores de risco, é verdade. Por exemplo, a da idade, já vi estudo mencionando isso. E já vi estudo, por exemplo, de a mãe não fez esse detox, não fez essa desparasitação. A hora que vai nascer o bebê, ela passa essa carga de toxicidade ou mesmo da microbiota. Então, assim, tem estudos que é por isso que a gente fala da epigenética como uma coisa mais ampla, porque é o meio ambiente, não só a genética está definindo Sim. isso. Boa noite, Lilian. Boa noite, Kátia. O pessoal está chegando, o pessoal está vindo aos poucos. E, Karina, assim, você falou epigenética, alimentação, mas isso será também na alimentação escolar, que o seu programa fala de para a escola, certo? Estamos colocando a alimentação escolar, que a escola serve, também não favorece, não pode prejudicar esses autistas? Com certeza, né? Porque esse conhecimento não é nem todo médico que tem, assim. Então, quando a gente vai em algumas cidades, só tem um médico e ele trata todos os autistas da mesma forma, com aquele remédio. Então, assim, ele está dado, ele não faz uma investigação. Opa, qual que é a carga de metais pesados, de pesticidas? Ele já não faz isso. Aí eu chego numa escola, ninguém contou para ela. Escuta, alimentos que inflamam prejudicam, essa criança vai ficar mais alterada. Vai ser, já é ruim para a gente. Você imagina crianças que têm mais sensibilidade ainda. Você sabe que é interessante? Eu, desde pequeno, eu sempre tive problema de intestino, até quase que eu tive que usar a bolsa por causa disso, por causa que eu nasci com problema no intestino. Mas, graças ao Frei Damião, ele fez uma benção em mim quando a gente estava passando em Brasília, e eu sou um milagre do Frei Damião, eu nunca precisei operar por causa que da semana seguinte aconteceu esse milagre. Mas meu intestino sempre foi assim, eu tô nervoso, tô tenso, tô mal, qualquer coisa nova que vai vir, é para cima e para baixo. Minha mãe e meu pai falam, puta, desregulou o Maurício. O que vão fazer para regular o Maurício de volta? E, Maurício, algum profissional acabou te orientando sobre a sua alimentação? O que você evitar, o que seria muito bom para você? Não, eu não cheguei a perguntar nisso, não. Que é a primeira vez que eu tô ouvindo falar nessa parte de alimentação, entendeu? É interessante. Então, eu fiz uma das pós que eu fiz, foi biofísica. E a gente aprendeu demais sobre exatamente a interferência no autismo com relação a essas questões que eu estou mencionando para você. Então, desparasitar, vou dar um exemplo. Existe um micro-organismo, um bichinho, né? A gente sabia que a gente é mais micro-organismos do que células. Então, você não faz ideia como eles interferem no nosso comportamento. Aí, imagina que tem um deles, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro muito da história, isso ficou muito impactado em mim, eu acho interessante. Se o rato tiver, esse bichinho atormenta esse rato para procurar um gato, porque esse bichinho prefere ficar dentro de um gato. Então, você acha que eu só quero dizer assim, você imagina um micro-organismo capaz de fazer uma loucura na cabeça de um rato, de ele procurar um gato, ele nunca faria isso naturalmente. Onde eu quero chegar? A gente tem que prestar atenção na nossa flora, né, bacteriana, se tem fungo, como é que está isso, por quê? São eles que, às vezes a gente fala assim, eu estou com uma vontade de comer doce, não é você, é mais forte que você. O fungo precisa de açúcar, ele vai fazer você ir atrás de... Entendeu? Essa microbiota controla você. E você acha que você... Entendeu? Você pode estar mais agitado, você pode estar mais sonolento, dependendo de como está. Então, fazer uma avaliação, fazer uma desparasitação e depois ter o probiótico ajustado para você. Tem profissionais
que conseguem ajustar exatamente o probiótico para cada indivíduo, só listando, você sente isso? Você está com esse comportamento? Então, e o autista, ele é muito sensível para isso, ele percebe, ele se altera. Então, você imagina se tivesse esse tipo de consciência cada vez mais nos profissionais da saúde, que também estão... isso não é remédio, entendeu? A gente está falando de coisas mais simples até. Duas perguntas aqui, do Guido e depois da Lívia. Se alguns estudos ligam certos traços de autismo com QI elevado, isso indica real entre neurodivergência, a alta cognição ou apenas as falhas de formas atuais de medir a inteligência ao autismo? Ótima pergunta, muito obrigada. E assim vai ficando cada vez mais interessante, né, a nossa live. Muito legal. Sim. Gostei da participação, fiquem sempre à vontade mesmo. Então, assim, primeiro, a gente tem vários tipos de inteligência, né? Então, medir por QI é uma delas. Mas a gente tem outras habilidades, inteligência emocional, que a gente também precisa saber como a gente está. Quando a gente fala em autismo, existe um certo percentual que, associado, tem altas habilidades. Mas atenção, porque não quer dizer que você tendo altas habilidades, você pode mascarar por muito tempo, a família nem percebe, a família vai tratar como um gênio. Pode ser que a escola tome a decisão de, olha, ele é tão bom nisso que a gente vai acelerar ele 1 ou 2 anos, achando que isso é muito bom. Sabe aonde não vai ser nada positivo, possivelmente, tem um potencial de não ser legal? É quando você não respeita o amadurecimento emocional dessa criança. Então, estar naquele estágio da escola não tem a ver apenas com, isso eu já entendi, racionalmente eu já superei, eu já estou... Mas e o emocional? Cadê o brincar? Cadê o aprender a dividir? Cadê aprender a, tipo, eu acabei de ter uma decepção, e como é que eu lido com essa decepção? Se você simplesmente muda de ambiente, aquele ambiente já teve uma forma mais natural de amadurecer, porque se respeitou esse tempo. Então, nem tudo a gente pode acelerar. E é fato que no autismo existem por isso que essa avaliação ela é extensa, porque você vai perceber exatamente onde é que você está um pouco abaixo da média e onde você está acima da média. E estar acima da média, então, por exemplo, às vezes a gente atende pessoas que não são autistas, elas têm altas habilidades apenas, mas não têm o diagnóstico de autismo. Vocês não fazem ideia o nível de sofrimento que tem ali também. Doutora, só para você ver como eu não minto, meu CIPTEA, eu faço todas as lives com meu CIPTEA aqui, por causa que eu fechei o diagnóstico para mostrar que eu não engano, eu gosto de ser honesto em tudo. Eu estou sempre com CIPTEA, ando com meu CIPTEA, por causa que, para mim, como eu falei, não é se autodiagnosticar. Isso, para mim, foi uma prova que eu faço parte de algo que eu não sabia o que era. E aqui, a pergunta da Lilian. Qual dica você pode me entender? Sou mãe, não sei se identificar o autismo, não sei identificar o autismo. Como devo proceder? O autismo, ele tem que ter duas coisas, tá? Primeiro, uma deficiência na habilidade de comunicação social. Então, a pessoa pode ser, não tem a ver se eu falo ou não. Eu falo, vamos supor, eu falo, porém, eu não resolvo, eu não dou conta de solucionar problemas através da minha comunicação. Então, vamos supor, eu briguei com alguém, eu sou incapaz de ir lá e tentar resolver com a conversa. Ou então, eu não posso ir num telefone e resolver algo. Então, assim, a parte do social, essa comunicação social, eu me isolo. Mas isso não precisa, obrigatoriamente, isso não é autismo. Obrigatoriamente, isso não é autismo, entendeu? Veja como pode ter outras questões que também então, precisam ser observadas, mas precisa ter isso, tá? Precisa ter uma questão de movimentos, então é bem comum a pessoa ter alguns movimentos, balançar, porque é uma forma dela se regular. Aí eu vou começar a cair nas coisas que pode ter, a questão de se sentir incomodado com texturas.
ou com uma questão sensorial. E aí a gente vai cair para hipersensorial ou hipossensorial. Então, tem crianças ou adultos que precisam de abraço, precisam de contato, querem testar tudo. Tem outras que rejeitam texturas, rejeitam o ruído exagerado, a temperatura incomoda. Só que para a gente incomoda uma temperatura e um ruído, mas a gente não, obrigatoriamente, a gente não muda de comportamento, não tem uma crise. Então, outros vão ter uma questão de seletividade alimentar, mas você vê isoladamente, se um profissional vai olhar e falar, você tem algo que muitos autistas têm, mas no seu caso não é autismo, é uma outra coisa. Então, não dá para, realmente não é uma aula simples, sabe, de dizer, mas se você está me Por fazendo isso que os médicos são demorados para conseguir fechar o diagnóstico. Exatamente, são meses, não é assim, bate o olho, é diferente de uma questão obrigatoriamente genética, então a gente está falando, por exemplo, de síndrome de Down. Você bate o olho e você sabe que porque tem traços. É a deficiência do cromossomo, que é a síndrome de Down, a deficiência do cromossomo em si. Aqui, no autismo, ele não tem marcador. Você não tem. Você vai lá, apesar de ter essa questão da hereditariedade, os genes não é apenas um, são inúmeros. Então, vou dar um exemplo. Né? Lá nos Estados Unidos, tem só para avisar que a maioria do pessoal que está assistindo está lá dos Estados Unidos, que está aqui. Olha só, então, vocês vão saber, talvez vocês tenham ouvido falar, tá? Infelizmente, eu não estou me lembrando o nome do médico que coordena essa pesquisa. Então, olha o que eles fazem. Eles pegam células de um indivíduo autista e eles vão conseguir reproduzir em laboratório o cérebro deste indivíduo. E aí, chega-se à conclusão de que esse cérebro, para saber como ele está funcionando, desse autista, é raríssimo ter outro cérebro igual. Eles ficam tentando achar que outras famílias seriam beneficiadas, mas então é muito difícil qualquer pesquisa indo pelo caminho da genética, porque não é um gene. Existe já um rol de genes. É por isso que você falou é por isso que você até falou para mim no privado, manda um fio de cabelo seu para fazer o teste, né? Então, olha que interessante, né? Existem equipamentos avançadíssimos, e quando eu conversei com o Maurício, né, vocês podem pesquisar, se chama biorressonância, um equipamento de biorressonância. Começou na década de 80, olha quanto tempo atrás. E aí essa família de aparelhos, de equipamentos, eles foram avançando, avançando, avançando. O top do top, que é o último lançamento, como ele é? Você, uma mechinha de cabelo, então eu recebo, na minha clínica, eu recebo de qualquer lugar, né? Nos Estados Unidos, seja onde ninguém precisa vir aqui obrigatoriamente para fazer essa avaliação. Eu preciso da mechinha, os dados do paciente, e simplesmente ele consegue verificar com uma precisão de 96% como está a energia do seu coração, pulmão, intestino, qual intestino? Intestino delgado, grosso. Como é que está a parte de hepatócito? Hepatócito é aquela exatamente estrutura que vai indicar, opa, você está bem contaminado. Vai conseguir ver quais são os micro-organismos que estão em você. Acredita? Nome e sobrenome de cada um deles. Ele é muito preciso. E olha o mais legal. A partir disso, então, se gera um relatório e eu consigo saber, nossa, para esse paciente, o que está pegando aqui é o gastrointestinal, o fígado e a circulação não está boa. A gente consegue definir toda uma terapêutica que é enviada só pela mechinha do cabelo e se você estiver na sala, uma dor nas costas, eu trabalhar a parte das suas costas, você vai sentir a melhora na sua sala, onde você estiver, mesmo nos Estados Unidos e a gente no Brasil. Então, avançadíssimas as coisas que tem, sabe? Esse é um equipamento que vem da Rússia. Outra pergunta. Doutora, só avisando sobre a exposição de
alumínio e teflon pode ter alguma relação plausível com o autismo e evidências atuais que não sustentam essa hipótese? Mais provável tem a ver com pesticida. O que eu estou dizendo de alumínio, teflon, é necessário evitar mesmo por causa da questão de ser uma substância neurotóxica.